vandalismo e depredação. Ministério Público dá prazo para a Prefeitura limpar e isolar imóvel abandonado em um dos endereços mais nobres de Florianópolis. GAECO Paranaense em ação. Operação cumpre mandados em Santa Catarina e desvenda esquema criminoso que beneficiaria presos no Paraná. Trabalho árduo e solidariedade. Governador Jorginho Melo homenageia bombeiros catarinenses que atuaram na tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. O alargamento da praia de Balneário Pissarras. Tribunal de Contas identifica sobrepreço e suspende edital para a 4ª ampliação da faixa de areia. Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma tenta se reabilitar na competição em duelo fora de casa diante do Atlético Paranaense. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa com a situação de abandono de um imóvel em um dos endereços mais caros de Florianópolis. É a Avenida Trompovski, no centro. O local virou ponto de encontro de usuários de drogas e moradores de rua. Agora, o Ministério Público quer a intervenção da Prefeitura nessa história. É uma das avenidas mais tradicionais de Florianópolis. Na Trompovski, o antigo e o novo convivem em harmonia. Ao lado de edifícios antigos, como o casarão da família Reipke, prédios residenciais e comerciais modernos surgiram com o passar dos anos. A avenida tem um dos metros quadrados mais caros do centro de Florianópolis. Só que exatamente nesta avenida, uma edificação tem tirado o sono dos moradores. O imóvel é este, localizado na confluência entre a Avenida Trompovski e outras duas ruas na área central. Durante muitos anos foi sede de uma construtora. São 3 andares e área construída de cerca de 600 metros quadrados. O prédio está avaliado em mais de 8 milhões de reais. Desde abril deste ano, está disponível para leilão. Enquanto essa situação não se resolve, o imóvel está completamente abandonado. Resultado: usuários de drogas e pessoas em situação de rua passaram a frequentar o local, que agora se assemelha a uma casa mal assombrada. Há sujeira por todos os lados, lixo acumulado, vidros quebrados, rebocos soltos e muito mau cheiro. Eu sou aqui vizinho do prédio, né? E depois que abandonaram, faz uns 2 meses atrás, tem uma invasão de drogados, de pessoas de rua. Eles entraram, roubaram todas as aberturas para vender, para comprar drogas, né, de alumínio, mas estouram isso de madrugada, fazem barulho de madrugada e está abandonado. No meu apartamento consigo ver que tem fio solto de perigo de acidente, de perigo de fogo, né? A situação levou o Ministério Público Estadual a recomendar à Prefeitura a limpeza e o isolamento do local. Nós resolvemos anteontem encaminhar uma recomendação à Secretaria da Infraestrutura do município para que em até 10 dias faça o isolamento daquele imóvel, né? Feche os seus acessos e também promova a limpeza do imóvel, interna e externa. Num segundo momento, nós aguardaremos também o laudo da Defesa Civil para saber se aquela estrutura apresenta um comprometimento que possa, evidentemente, causar um risco, né, ao entorno, aos vizinhos, que possa, inclusive, demandar uma ação demolitória. Uma operação do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Paraná cumpriu mandados em Itapoá, no norte de Santa Catarina. A investigação mira a participação de agentes públicos em um esquema para beneficiar presos. Os 2 servidores investigados estariam interferindo em processos judiciais a fim de beneficiar presos. Um deles era analista judiciário do cartório da Vara de Execuções Penais, Medidas Administrativas e Corregedoria dos Presídios, do Tribunal de Justiça do Paraná, e outro trabalhava no Patronato Penitenciário, órgão vinculado ao DEPEN. Ambos tiveram as funções públicas suspensas. Eles teriam supostamente ali um esquema de corrupção com presos do sistema penitenciário. Esses presos com o desejo aí de sair em liberdade, conseguir uma progressão ou qualquer outro benefício na execução penal, procurava um intermediário, uma pessoa que era um elo entre os servidores públicos e esses beneficiários,
e eles tratavam aí de pagamento aí de vantagens para conseguir esses benefícios. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Londrina. Segundo o GAECO, os servidores tinham contato direto com os presos e concediam progressão antecipada de regime, livramento condicional, agilização de processos judiciais e omissão de expedição de mandado de prisão. As investigações apontam que em um desses casos, o analista judiciário concedeu livramento provisório a um homem que estava preso e é integrante de uma organização criminosa. Além de receber propinas para agilizar os processos, os servidores também passavam informações privilegiadas a familiares dos presos. O promotor afirma que esses crimes caracterizam corrupção passiva e ativa. Os acusados também estão proibidos de acessar e frequentar qualquer unidade judiciária ou vinculadas ao sistema penitenciário do Paraná. E o GAECO, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado aqui de Santa Catarina, deflagrou hoje a Operação Baltos para investigar a atuação de advogados que teriam usado das prerrogativas profissionais para facilitar a comunicação entre internos de diferentes unidades prisionais do Estado. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e 3 de suspensão cautelar do exercício da advocacia, nos municípios de Joaçaba, Capinzal, Ouro, Água Doce e Piratuba. As investigações estão em segredo de justiça. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 582 garrafas de vinho argentino importadas de forma irregular. Foi na BR-282 em Lages, na Serra Catarinense. Os policiais abordaram uma picape com placas de São Miguel do Oeste e encontraram as caixas com as bebidas escondidas no compartimento de carga, embaixo de uma lona. O motorista disse que seria pago para entregar a mercadoria em Lages. Ele vai responder pelo crime de descaminho. A mercadoria foi encaminhada para a Receita Federal. E policiais militares apreenderam maconha e notas falsas em 3 ocorrências distintas. Uma em Chapecó, uma em Braço do Norte e outra em Laguna. No bairro Líder, em Chapecó, no oeste do estado, a polícia militar apreendeu 130 quilos de maconha. A droga estava em um carro abordado pelos policiais nas proximidades de um shopping. O motorista de 34 anos tentou fugir, mas foi detido e levado para a delegacia. No total, foram localizados 162 tabletes de maconha. Já em Laguna, no sul do estado, a PM desarticulou um esquema de circulação de notas falsas. Foram apreendidos mais de R$11 mil em cédulas falsas. 4 mulheres foram detidas. A apreensão e as prisões ocorreram no bairro Portinho. Uma das detidas tentou passar uma nota de R$200 falsa em um comércio da região. Os policiais identificaram que a mulher tentou cometer o mesmo crime em estabelecimentos de Tubarão e Criciúma. As 4 mulheres foram levadas para a Polícia Federal. A Polícia Militar, em ação conjunta com as Polícias Civil e Rodoviária Federal, apreendeu mais de 200 quilos de maconha nesta quinta-feira em Braço do Norte, no sul do estado. A apreensão ocorreu na SC 370, quando os agentes vistoriaram um carro e encontraram 207 quilos do entorpecente. Um homem de 25 anos que dirigia o carro foi preso em flagrante e levado para a Polícia Civil de Braço do Norte. E um motorista morreu após o caminhão em que dirigia capotar e cair no rio Camboriú na manhã desta quinta-feira. O acidente ocorreu no bairro Barra, em Balneário Camboriú, por volta de 9h30 da manhã. O caminhão que transportava diesel capotou e caiu no rio. O motorista de 44 anos ficou preso na cabine, submerso a uma profundidade de 1,5 metros. Ele foi retirado em grau de afogamento com parada cardiorrespiratória. Os bombeiros tentaram reanimar o motorista, mas ele morreu ainda no local. A carga de diesel não chegou a vazar no rio. A seguir no Band Cidade, a opinião e a análise política de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, governador Jorginho Mello homenageia bombeiros catarinenses que atuaram na tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. Os detalhes em instantes, já voltamos. Estou de volta com o Band Cidade, é hora de opinião e análise aqui no jornal com um comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Temos dito aqui, especialmente nos últimos dias, que Jorginho Mello tem dado um cansaço aos adversários políticos nesse momento de articulação de candidaturas, especialmente nos grandes municípios. Mas o governador errou a mão em Balneário Camboriú, ignorando a candidatura natural e favorita de um correligionário seu, Carlos Humberto, que chegou a ser líder do governo.
Jorginho Melo alegou o seguinte: veio de cima, em função da relação das igrejas de Balneário Camboriú com Michele Bolsonaro, e aí o ex-presidente pediu que o governador entregasse o comando da sucessão ao atual prefeito, Fabrício de Oliveira. Mas antes temos aqui, vamos lá, aqui, Fabrício de Oliveira à esquerda, Jair Bolsonaro, Peter Lee, que é o candidato que ele escolheu, a sua sucessão, e Jorginho Melo. Isso depois de ter tentado outros 2, 3 candidatos que não aceitaram. Aliás, candidaturas que também não decolaram. É exemplo da própria candidatura, pré-candidatura de Peter. Aí veio uma saraivada de denúncias envolvendo o pré-candidato, a igreja da qual ele é pastor, e aquela confusão toda. Carlos Humberto mantém sua pré-candidatura e sinaliza que vai para a convenção, disputar contra Peter Lee. Mas, em meio a essa indefinição do PL, correndo por fora com toda a força, quem? A vereadora Juliana Pavan, do PSD, mesmo partido do seu pai, ex-prefeito de Balneário Camboriú, por 3 mandatos, que resolveu atravessar a BR-101 e ser candidato à prefeitura de Camboriú. Ela vem ganhando muito protagonismo e avançando nas pesquisas que têm sido realizadas nos últimos dias. Muito bem, e ela foi também uma das protagonistas, vamos lá, de uma CPI criada para investigar a EMASA de Balneário Camboriú, empresa responsável pelo esgoto da cidade. Aliás, esgoto esse que já está em investigação pelo Tribunal de Contas do Estado, que já sinaliza problemas. Diante dessa ofensiva, a iniciativa foi do PP progressista, mas com o apoio das demais bancadas de oposição. Diante dessa iniciativa, o que fez Fabrício de Oliveira? Resolveu mandar uma lei, uma nova lei, revogando uma outra que ele próprio havia sancionado, lei essa que proibia mexer, vamos lá, mexer. Aí a sessão da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, nos dias terça-feira e quarta, noticiado aqui no Band Cidade, acabou sendo aprovada essa lei que permite agora o quê? Que o prefeito faça mudanças no plano diretor em pleno período eleitoral. Vejam a gravidade da situação. De repente, aí uma fatura empresarial que ele precisa quitar ao longo da campanha. Situação delicada. Até porque todas essas denúncias, até que ponto Bolsonaro virá a Santa Catarina participar de uma campanha onde o candidato PL é acusado de uma série de irregularidades. E ele, Fabrício de Oliveira, resolveu, depois da aprovação dessa lei, que permite com que ele mexa no plano diretor, dizer que Juliana Pavan, que é do PSD, se alinhou ao PT. Aí ele cometeu um equívoco, porque agora começam a viralizar nas redes sociais o quê? Tempo em que Fabrício de Oliveira era do PSB, Partido Socialista Brasileiro, junto com Décio Lima, do PT, próxima. Ele com a candidata do seu partido, Marina Silva, que ele apoiou, mas também esteve no circuito das articulações de candidaturas de Lula e Dilma. E agora? Como é que fica? Afinal, ele é bolsonarista e conservador, Fabrício, ou a sua origem é esquerdista? É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Até amanhã. Os bombeiros que atuaram para ajudar a salvar vidas na tragédia do Rio Grande do Sul já estão de volta a Santa Catarina. Todos foram homenageados pelo governador Jorginho Melo pelo apoio fundamental ao Estado gaúcho. Por mais de um mês, bombeiros militares da Força Tarefa de Santa Catarina prestaram apoio ao Rio Grande do Sul em virtude das cheias.
Em respeito ao trabalho realizado, uma homenagem os parabenizou pelas ações. O principal do dia de hoje é o agradecimento ao trabalho que eles fizeram. Claro, eles cumprem essa missão em Santa Catarina, mas foram fazer algo a mais do que muitas vezes a capacidade humana poderia encarar, dificuldade psicológica de enfrentar o que eles enfrentaram. 150 bombeiros catarinenses atuaram no estado gaúcho. Mais de 3.500 vidas foram salvas entre pessoas e animais, resultado de um trabalho focado em proteção e salvamento. O enfoque foi para o resgate de pessoas durante a fase da enchente, né? E depois migrou para a busca de pessoas desaparecidas, né? Então foram encontradas 19 vítimas em óbito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Durante a solenidade foram entregues fardamentos, instrumentos, medalhas e um ônibus doado pela Universidade do Estado. O Centro de Ensino Bombeiro Militar em Florianópolis também foi palco da formatura de bombeiros comunitários músicos. A nossa banda de música, a nossa banda do Corpo de Bombeiros Militar é composta eminentemente por bombeiros comunitários que se trabalham voluntariamente junto à banda. E isso é uma ação importante para que nós possamos manter a motivação da nossa tropa. Eles abrilhantam os nossos eventos e também atuam em projetos sociais que a corporação tem no estado. Agora a economia. As vendas do varejo catarinense em abril registraram queda em relação a março, segundo números divulgados hoje pelo IBGE. Vamos aqui conferir no telão comigo. Primeiro, o varejo convencional. Em abril, as vendas caíram 0,3% na comparação com o mês de março. Dos estados que tiveram queda, que foram 9, foi a menor redução. Em relação a abril do ano passado, as vendas também caíram 2%, segundo o IBGE. E aí, somente Santa Catarina e Mato Grosso tiveram queda nesse critério de comparação. A de Santa Catarina foi até maior. No acumulado do primeiro quadrimestre, janeiro a abril, alta de 2,8% e nos últimos 12 meses até abril, alta de 2,4%. Agora o varejo ampliado, que inclui os setores de materiais de construção, veículos e atacadistas de alimentos. Abril fechou com alta de 0,6% nas vendas, segundo o IBGE, isso em relação a março. Houve também um resultado positivo, aí mais robusto, de 10,3% frente a abril de 2023. No primeiro quadrimestre do ano, alta de 5,5% e nos últimos 12 meses até abril, elevação de 4,6%. Em relação ao varejo convencional, no comparativo dos meses de abril de 2024 e 2023, quando teve aquela queda de 2% nas vendas que eu mencionei agora há pouco, essa redução foi puxada especialmente pelas vendas dos setores de tecidos, vestuário e calçados, que caíram 14,7%, e também livros, jornais, revistas e papelaria. Esse subsetor teve uma redução de 10,1%. No varejo ampliado, destaque aí para a alta de 36% nas vendas de veículos. Olha só, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o edital para o alargamento da faixa de areia da praia de Balneário Pissarras, no litoral norte do estado. Motivo: os auditores identificaram um sobrepreço milionário no valor dos serviços. O sobrepreço identificado pelo tribunal foi de cerca de 5,5 milhões de reais no valor dos serviços, que estão estimados em 24 milhões e 300 mil reais. Além disso, houve excesso nas exigências para a habilitação das empresas concorrentes, o que limitou o número de candidatas e a busca pela melhor proposta. O tribunal deu prazo de 30 dias para que a Prefeitura de Balneário Pissarras corrija o edital ou anule o processo. Em nota, a Prefeitura informou que vai agendar reunião com o TCE para analisar o edital. Esta é a 4ª vez que o município busca alargar a faixa de areia da praia. Desta vez, a obra vai ser feita em 2.200 metros de extensão. Olha, a sexta-feira ainda vai ter influência da massa de ar seco no estado. O dia, a gente vai ver aqui no mapa, vai ser de sol e poucas nuvens em todas as regiões. Persistem as condições para os nevoeiros, inclusive os marítimos. As temperaturas vão seguir elevadas, máximas entre 24 e 28 graus na maioria das regiões e até de 30 graus no oeste e no litoral do estado. Confira aqui comigo. Na capital, mínima de 16, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 15 e 28. Em Blumenau,
13 de mínima e 27 graus de máxima. Viramos a página, mais detalhes do tempo. Em Criciúma, mínima de 16, máxima de 31 graus. Em Lages, variação entre a mínima de 10 e a máxima de 22. E em Chapecó, mínima de 13 e máxima de 27 graus. A seguir no Band Cidade, o prêmio Band Cidades Excelentes está na reta final. E veja também o esporte. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Criciúma encara o Atlético Paranaense em Curitiba, de olho em sair do Z4 da competição. Detalhes após o intervalo, eu volto já já. De volta para destacar o prêmio Band Cidades Excelentes, que está na reta final, promoção do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. Nesse quarto ano, nós temos aí uma evolução, é fácil você constatar uma evolução. Muitas cidades começaram a acompanhar os indicadores do Instituto Áquila, ver como melhoravam, começaram a perceber aonde eles eram frágeis na gestão. E eu vejo que o sonho que começou lá atrás do grupo, ele ainda tem muita coisa por acontecer. Mas o fato é que o Prêmio Band Cidades Excelentes dá visibilidade àquele que é o bom gestor. E nós precisamos cada vez mais disso, não só nas cidades, mas em muitas áreas, especialmente em áreas como a educação, né? Então eu fico muito feliz porque essa questão de gestão pública é uma questão fundamental para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Série A do Brasileiro, o Criciúma tem jogo válido pela 8ª rodada da competição na noite de hoje, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Para o duelo de logo mais na Liga Arena, o técnico Cláudio Tencati tem uma série de desfalques. O zagueiro e capitão Rodrigo está fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lesionados, Felipe Mateus e Felipe Viseu também são ausências. Expulso na goleada para o Cuiabá, o lateral Trauco cumpre suspensão automática. O time catarinense é o 17º colocado da Série A com 5 pontos em 5 jogos e está, no momento, na zona do rebaixamento. Atlético Paranaense e Criciúma se enfrentam logo mais, às 8 horas da noite. O Criciúma joga em Curitiba, mas vai ter jogo na noite de hoje também pela Série A no estádio Heriberto Wilson. O Internacional, ainda sem poder jogar no Beira-Rio em função da enchente no Rio Grande do Sul, vai encarar o São Paulo no estádio do Tigre. Agora a Série B começa hoje a 10ª rodada da competição e com o time catarinense em campo. É a Chapecoense que busca dar um fim à série de jogos sem vitória diante do Amazonas fora de casa. Para o duelo desta noite, na Arena da Amazônia, em Manaus, o técnico Humberto Louser não vai poder contar com o meia Tomás Bedinelli, suspenso pelo 3º cartão amarelo. No departamento médico, os atacantes Perotti, Mário Sérgio e Rômulo e o zagueiro Eduardo Doma também são desfalques. A Chapecoense é a 13ª colocada da Série B com 11 pontos e está a 7 jogos sem vencer. Amazonas e Chapecoense se enfrentam logo mais às 9 da noite. A cobertura completa do futebol você confere amanhã, 12h30, no Jogo Aberto SC com o meu amigo João Paulo Cardoso. Não perca. Semana passada eu comentei aqui até rapidamente que 2 servidoras públicas do governo do estado haviam sido selecionadas como finalistas do Prêmio Espírito Público, dedicado a reconhecer projetos inovadores. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre essas 2 mulheres que fazem a diferença a favor da sociedade catarinense. Vamos conferir? Uma iniciativa que centraliza os processos licitatórios do governo em um único órgão. A Central de Compras Públicas do Estado de Santa Catarina é um projeto criado por 2 servidoras públicas estaduais. Com a Central de Compras, a gente buscou o quê? Ganhar em escala, porque quando a gente compra em maior quantidade, reunindo a compra dos outros órgãos, a gente tem economia. Otimizar recurso humano, porque a gente para de ter uma equipe especialista em licitação em cada órgão e passa a ter uma equipe especialista centralizada num único órgão. E a gente ganha padronização dos processos também. As idealizadoras destacam que no ano passado o projeto conseguiu diminuir o tempo médio de licitação de 119 para 78 dias e resultou em uma economia de 83 milhões de reais. Esses 83 milhões, os custos operacionais que a gente reduziu nos órgãos. E quando a gente trouxe o processo de compra dos órgãos para uma central, com um time especialista em licitações, a gente permitiu que esses servidores, antes alocados nos processos, todos fazendo o mesmo processo dentro das outras pastas, eles pudessem ser alocados na atividade finalista.
Agora, o projeto é finalista da categoria Gestão e Planejamento do Prêmio Espírito Público 2024, que reconhece e valoriza profissionais públicos que contribuem com melhorias efetivas para a sociedade. A final acontece no dia 24 de julho. E é uma honra, eu tenho 30 anos de serviço público, a Karen tem quase seus 20 anos também, e a gente é entusiasta e recebe com muita alegria poder ter o reconhecimento do trabalho, mas, para além disso, mostrar o que Santa Catarina está fazendo, né? Que tem projetos inovadores aqui. Com toda certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere em TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.